Boa noite, shalom a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também na página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui pelo Facebook. É um prazer, um privilégio poder estar falando com você nesta noite. Antes de dar prosseguimento neste trabalho que vai iniciar neste momento, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração com a sua curtida, seu like para esse vídeo, para esse canal, para engajamento. Peço a você que faça seu comentário, deixe seu comentário, participe dessa transmissão e que você possa compartilhar este vídeo com seus amigos, nas suas plataformas, com irmãos na fé, enfim, que você possa estar apoiando esse canal para a honra e a glória do nome do eterno Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Bom, queridos, estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Estamos analisando o texto de Mateus 28:19, e a pergunta que tenho feito com base naquele texto, no texto de Mateus 28:19, é o seguinte: sendo Yeshua um judeu, sendo ele um praticante da fé hebraica, sendo ele um rabino, porque ele era um rabino, será que realmente ele mandou os seus discípulos batizar em nome de uma trindade, conforme encontramos dentro do Evangelho de Mateus 28, versículo 19? Bom, queridos, os cristãos afirmam que sim. A Bíblia, né? Dentro deste texto, lendo, a gente vê que ele mandou, mas estamos analisando aqui e vendo a verdade sobre este texto. Estamos aqui falando de argumentos judaicos que são usados para mostrar que o versículo ele sofreu uma alteração. E não estamos falando coisa da nossa própria cabeça. Domingo passado foi falado aqui e foi lido também aqui um texto da Bíblia que está aqui, vou pegar aqui para mostrar novamente, a Bíblia de Jerusalém, aonde os próprios teólogos dentro deste texto, eles afirmam categoricamente que este versículo, dentro do seu original, ele não era assim. Ele não continha a fórmula batismal que nós encontramos nos dias de hoje. Então, os próprios teólogos católicos apostólico romano, na Bíblia de Jerusalém, na página 1758, na letra C de rodapé do capítulo 28, versículo 19 de Mateus, quando vão comentar, aqui está grifado, sublinhado de amarelo, eles mesmos testificam e dizem, né, que este texto no seu original não aparecia assim. Vou ler a mensagem deles, né, para você ver que eles próprios confessam que no decorrer dos anos, dos séculos, com o passar do tempo, este versículo ele foi adaptado pela Igreja Católica para atender à liturgia. Por causa da liturgia, por causa da crença que eles adotaram na Trindade, porque a doutrina da Trindade já existia entre os povos pagãos. E o cristianismo adotou também essa crença, né? E para apoiar esta crença, eles simplesmente lançaram mão de uma cultura, de uma adoração pagã que existia no passado, adaptando-a para o cristianismo, colocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três deuses, ou seja, uma trindade, né? Então, a trindade ela já existia, e a trindade cristã é simplesmente uma trindade pagã adaptada para o cristianismo. E isso é confirmado aqui.
diz assim: é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Então, eles próprios afirmam que é possível que esta fórmula batismal, dentro da sua fórmula precisa, a sua fórmula inicial lá nos primórdios, ela reflita influência de uso litúrgico, ou seja, a forma que a gente encontra aqui agora, ela sofreu alteração, ela veio a ser adaptada pela liturgia da igreja. E isso foi posteriormente, eles mesmos falam, uso litúrgico posterior, né? Posteriormente, fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala de batizar em nome de Yeshua, né? Aqui eles colocam Jesus, porque é assim que o catolicismo, né, deu o nome para ele. Este é o nome que deram para ele. Mas o nome que o Pai deu a ele é Yeshua, é o seu nome verdadeiro, seu nome hebraico, seu nome de judeu, seu nome original. E Jesus não é a tradução do nome Yeshua de forma nenhuma. Bom, então, queridos, mais tarde deve-se ter estabelecido a associação do batismo das três pessoas da Trindade, conforme nós vemos aqui na nota de rodapé. Então, queridos, foi falado aqui domingo passado, eu quero fazer uma breve recapitulação, já estou fazendo ela, né? Sobre este comentário da Bíblia de Jerusalém, né? Qual é o argumento que nós temos para falar que Mateus 28, 19 não está correto conforme o original? Simplesmente esta nota de rodapé na qual há esta confissão, na qual os próprios teólogos católicos apostólicos romanos dizem que este versículo sofreu alteração, né? Então, qual é outros argumentos que o povo judeu tem para dizer que este versículo foi alterado e que Yeshua de maneira nenhuma mandou batizar em nome da Trindade? Então, vamos estar aqui recapitulando. Bom, primeiro, o contexto judaico do primeiro século. Nós falamos aqui que no contexto do judaico do primeiro século não existia de forma absolutamente nenhuma a crença na Trindade. Nem no primeiro século, nem no segundo, e nem antes, e muito menos agora. O judeu, ele não tem a crença, sua crença afirmada em um Deus trino. O judeu, desde o nascimento, da concepção, já no ventre, ele aprende com seus pais, aprende com os mais velhos, com os líderes, com os rabinos, ele aprende em todos os lugares aonde vai que Deus é errado. O que significa isso? Que Deus é um, que Deus não é dois, não é três, que Deus é errado, é um. Então, Yeshua, ele foi um judeu. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou como um judeu e voltará como um judeu. Então, de maneira nenhuma, ali o contexto, né, do primeiro século, aonde Yeshua estava, aonde os apóstolos viviam, o ensino, a cultura, a forma de vida, ela nos traz algum tipo de, vamos dizer assim, de pensamento trinitariano. Nós não encontramos na cultura, na tradição, nas orações, na liturgia judaica, no ensinamento, no serviço judaico, nenhum tipo de referência à Trindade. Então, Yeshua, ele era um judeu. Sendo ele um judeu, não há lugar para a Trindade
no pensamento de Yeshua, porque ele é um judeu. O pensamento judeu não adere à Trindade. Então, o segundo aqui é o seguinte: o nome no pensamento hebraico. Então, o nome, queridos, é uma coisa muito importante. Ele denota a identidade da pessoa, ele denota a personalidade. E quando Yeshua estava falando, batizando em meu nome, ele estava falando na personalidade dele, no nome dele. Yeshua é um nome. Então não tem como batizar a pessoa em nome do Pai. Por quê? Porque Pai não é um nome. Não tem como batizar a pessoa em nome do Espírito Santo, porque Espírito Santo também não é um nome. Não, ambos, Pai e Espírito Santo, são títulos. Então, queridos, quando se batiza em nome, se batiza no nome real da pessoa e não em título. Então, Pai. Qual é o nome do Pai? O Criador, Deus. Tem que se evocar para se fazer o batismo no nome dele. Então, quando se vai batizar em nome do Pai, Pai, ele não se chama Pai. Ele é Pai, mas ele não se chama Pai. Pai não é um nome. Espírito Santo também não é um nome. Espírito Santo é um título dado ao alento divino, ao fôlego divino, à inspiração divina. Então, queridos, outro argumento usado pelos nossos irmãos judeus são esses, né? De que o nome no hebraico ele não tem nada a ver com título. Título é uma coisa, nome é outra. Então não pode. Yeshua não podia ter mandado batizar em nome de títulos, né? Porque título é título, nome é nome. Né? Então, nome tem a ver com autoridade, com identidade, com representação, né? Bom, então, meus queridos, aqui estão alguns argumentos. E outra coisa, importantíssimo, outro argumento. Se Yeshua mandou, queridos, presta atenção nisso, que nosso argumento para a live de hoje, dessa segunda parte, está daqui para frente. Se Yeshua mandou realmente seus talmidim, seus discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles desobedeceram. Por quê? Desobedeceram porque existe 36 referências a batismos, feita pelos talmidim, pelos discípulos, no livro de Atos dos Apóstolos e também em outras cartas. Não existe sequer uma referência dessas 36 na qual eles obedecem Yeshua, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas essas 36 referências, elas vêm falando que eles batizavam as pessoas em nome de Yeshua, nas Bíblias cristãs, em nome de Jesus. Então, eles desobedeceram. Por que desobedeceram? Será que eles foram desobedientes? Será que eles foram rebeldes contra a ordem de Yeshua? Não, não foram. Eles fizeram exatamente do jeito que o Mestre, o Salvador, ensinou. Eles batizaram as pessoas que se convertiam, que se agregavam à fé na Tzarem daquela época, da forma que Yeshua ensinou. Como que ele realmente ensinou? E fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Ponto final, termina aí o versículo. Assim Yeshua ensinou. Assim aparece dentro da língua original e dos manuscritos antigos, de que Yeshua, ele mandou as pessoas batizar em nome dele e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coube a Igreja Católica Apostólica Romana fazer esta alteração
já está aprovado. Vá para a Bíblia de Jerusalém, página 1000, vou repetir isso quantas vezes for necessário, 1758. Leia a nota de rodapé a partir da letra C, que está na página 1758, referente ao texto. O que os próprios teólogos comentam, católico, apostólico, romano, sobre este texto. Aqui está provado por eles, e não pelo povo judeu apenas, que este versículo sofreu alteração por parte da liderança católica, apostólica, romana passada, para atender à liturgia, a necessidade litúrgica de ter uma trindade dogmatizada dentro da Bíblia. A Bíblia precisava conter, segundo eles, porque não existia no conceito judaico essa doutrina criada, elaborada por Tertuliano, que foi promulgada, oficializada por Flávio Constantino Valério no ano 324, 325 do Concílio de Niceia. Então, está provado isso. Então, queridos, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação da missão que Yeshua deu aos seus talmidim, aos seus discípulos, não podemos vislumbrar nenhum dos seus talmidim, dos discípulos, obedecendo a ordem do mestre do jeito que está em Mateus 28, 19. Das duas, uma. Ou os discípulos foram totalmente rebeldes, desobedientes à ordem do Mashiach, ou este versículo não aparece do jeito que está dentro da Bíblia e Yeshua não mandou de forma nenhuma que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Das duas, uma. E eu tenho certeza, creio, que esta segunda hipótese é a hipótese certa. Yeshua não mandou batizar ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou batizar no nome dele. E os discípulos, sabedores disso, cumpriram direitinho aquilo que ele falou. E a prova disso está eles batizando em nome de Yeshua e todas as referências do livro de Atos, mostrando que eles só batizavam pessoas em nome de Yeshua e nunca em nome de uma trindade. Bom, existem muitos outros argumentos que nós vamos falar no decorrer das lives que nós ainda faremos sobre este mesmo tema. Hoje estamos na segunda parte. Então, olha bem. Eles observavam que em Atos não existia nenhum batismo trinitário. É o que eu já falava. E já estou falando. Atos 2,38. Em nome de Yeshua Hamashiach é que eles batizavam. Atos 8,16. Batizando-os no nome de Yeshua. Atos 10,48. Vou ler aqui para vocês ver o que está escrito em Atos 10,48, aqui dentro da Sagrada Escritura. Atos 10,48 diz o seguinte. Vamos ver alguns versículos. Em seguida, lhes mandou que se batizasse em nome de Yeshua Hamashiach e lhes rogaram para que permanecesse com eles alguns dias. Então, mandou que batizasse em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo? Não, em nome de Yeshua. Atos 10:38. Atos 19, versículo 5. Olha o que diz Atos 19, versículo 5. Diz assim: ao escutar eles estas coisas, foram batizados em nome de Yeshua Hamashiach. Nas Bíblias cristãs, somente em nome de Jesus Cristo. Então, não existe batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo feito pelos discípulos após a ascensão de Yeshua dentro de Atos e em nenhum outro lugar. Nem nos evangelhos, nem nas epístolas, nem no livro de Atos e nem em outro lugar, a não ser
uma referência enxertada pelos tradutores da Bíblia posteriormente em Mateus, melhor dizendo, 28, 19. Então, preste atenção, você não é obrigado a crer comigo, mas eu estou te dando argumentos, estou te mostrando literaturas, tanto católica, apostólica, romana, quanto argumentos sólidos, que podem ser comprovados dentro da própria Bíblia, vislumbrados dentro da própria Bíblia, de que há algo errado. E aonde está o erro? Já citei e torno a citar. Das duas, uma. Ou os discípulos foram desobedientes, rebeldes à ordem de Yeshua, ou Yeshua não deu tal ordem que está em Mateus 28, 19, e eles foram obedientes e batizaram do jeito que ele mandou. E eu acredito na segunda hipótese. Ele não mandou batizar ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no nome dele. E os discípulos foram fiéis e batizaram no nome dele, conforme nós podemos ver inúmeros versículos provando que eles batizavam as pessoas em nome de Yeshua HaMashiach apenas. Bom, um outro argumento. Se Yeshua realmente ordenou uma fórmula trinitariana literal, por que os apóstolos nunca usaram esta forma que ele mandou, essa fórmula que ele mandou? É uma pergunta para eu e você refletir. É esta pergunta que vai me levar a pensar, pesquisar, estudar e ver que tem algo errado. E descobrir, por meio da literatura, da pesquisa, que tem algo errado. E o erro não partiu de Yeshua, partiu dos tradutores da Bíblia. Então, segundo o rabino Moshe Keller, que é um rabino que existe aqui em Minas Gerais, da cidade de Contagem, ele é líder do Centro de Estudos Talmudim. Existem 36 referências de batismo em nome de Yeshua em Atos dos Apóstolos. Em nenhuma dessas referências, os discípulos usam a forma trinitariana, né? Essa citação que ele faz está num vídeo dele, que você pode conferir no YouTube, chamado Os Discípulos Batizavam em nome de quem? Se você procurar, né, por esse título ali no YouTube, você vai ver ele ensinando esta verdade ali dentro do vídeo dele, né? Que é uma pessoa conceituada, é um rabino muito abençoado, eu gosto muito dos ensinamentos dele, então você pode conferir este vídeo dele, ele provando e mostrando ali esta verdade. Bom, existe uma outra literatura importantíssima também que, quando consultada, nos mostra a veracidade sobre a questão da Trindade, que é um livro de Eusébio de Cesareia, né? Que foi um teólogo. Eusébio de Cesareia, ele fala muito sobre a questão dos apóstolos, de Yeshua e da Trindade. Este é um ponto central do argumento. Antes do Concílio de Nicéia, antes de 325, né? Eusébio vivia nesta época. Ele chegou a viver antes do concílio e depois do concílio também. Olha bem que interessante. Eusébio cita Mateus 28, 19 dezenas de vezes nos seus escritos, da forma, né, que eu vou citar aqui, assim. Ele cita várias vezes assim: ide, batizai discípulos de todas as nações em meu nome. Então, antes do concílio, todas as cartas, todos os livros, toda a literatura que Eusébio de Cesareia produziu, ele escrevia e ele escreveu por dezenas de vezes esse versículo. E como ele escrevia esse versículo antes do Concílio de Nicéia, ele escrevia da seguinte forma:
ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Pronto. Era assim que os originais lá daquela época constava. Que as literaturas da época diziam que os manuscritos que vieram do original escrito por Mateus dizia: ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Foi este o ensinamento de Yeshua. Foi assim que Yeshua ensinou. E isso está na literatura de Eusébio de Cesareia. Volto a falar para você. Ele viveu um tempo antes do Concílio de Nicéia, 325, e também depois. Ele nasceu antes do Concílio de Nicéia, desenvolveu muitos ensinamentos, vários livros antes do Concílio de Nicéia, e ele chegou também a viver muito tempo depois do Concílio de Nicéia. Então, antes do Concílio de Nicéia, aonde não existia esta lei, esta outorga, a promulgação de que a religião, né, católica, o cristianismo era a religião oficial de Roma. Ele escreveu da forma que constava na literatura, vamos dizer, sagrada, na Bíblia Sagrada da época, e de batizai os discípulos, fazer discípulos de todas as nações em meu nome. Bom, obras como Demonstratio Evangelica e Teofania, que são obras de Tertuliano, ou melhor, de Eusébio de Cesareia, né? 2 livros dele. Ele escreve assim: os Natzarim afirmam que Eusébio estava citando um texto mais antigo, anterior à padronização trinitária. Então, quando Eusébio foi fazer consulta, buscando as palavras dos apóstolos acerca de Yeshua, do que Yeshua nos deixou, ele buscou em um manuscrito que existia na sua época, que ele teve acesso, um documento antigo, um manuscrito antigo, do livro de Mateus, que foi escrito em hebraico. E ele citou este livro que ele buscou por dezenas de vezes a palavra de Yeshua dada aos discípulos e de fazer discípulos de todas as nações em meu nome. Então, até o Concílio de Nicéia, antes da ordem de Flávio Constantino Valério, né, da padronização da fé, que é o Concílio de Nicéia, para quem não sabe, ele foi um concílio que teve como objetivo padronizar a fé cristã, adotada por Roma como sendo a fé padrão do Império, depois de 325 para cá. Então, até aquele momento, Eusébio de Cesareia fazia essas citações. Após, olha que interessante, o Concílio de Nicéia, Eusébio passa a citar o texto na forma longa. Qual é a forma longa? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já não aparece mais, do Concílio de Nicéia para frente, ele citando e de batizar todas as nações em meu nome. Mas agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenderam? Pois é, meus queridos, então, aqui está um forte argumento. A literatura produzida por Eusébio de Cesareia, que era um teólogo cristão, que escreveu por centenas de vezes este versículo, parte deles, dentro da sua originalidade, que é ide fazer discípulos de todas as nações em meu nome, e depois do concílio, depois de 325, em que foi sancionada leis, resolvido como que as pessoas deveriam crer nesta nova configuração de fé, elaborada nos concílios de Roma, onde não tinha nenhum judeu, era só padre, teólogo católico,
romano e pessoas de outras religiões adeptas ao cristianismo da época. Sacerdotes de Mitra, sacerdotes de deuses pagãos, sacerdotes egípcios, sacerdotes asiáticos, com o mais variado tipo de fé possível. Então, até aquele momento, daquele momento em diante, houve então um sincretismo religioso. Procura um dicionário e entenda o que significa a palavra sincretismo. Uma mistura, uma salada, vamos dizer assim, adaptação de vários elementos a um só. Sincretismo religioso. Pegou-se então um pouco de cada religião e montou aquilo que conhecemos como o cristianismo. Para quê? Para apagar a judaicidade da Bíblia, de Yeshua e dos seus apóstolos. Para a coisa crescer, para a coisa dar certo, funcionar conforme a mentalidade cristã da época. Então, queridos, Eusébio de Cesareia, em seus escritos, nos mostra esta verdade. Bom, letra E. A Didaquê, que é um livro muito famoso, né? Do final do primeiro e início do segundo século. A Didaquê 7:1 menciona o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os Netzarim respondem. A Didaquê já reflete uma liturgia eclesiástica. Então, a Didaquê já não pega mais esse manuscrito antigo que Eusébio de Cesareia ele usa para escrever os seus livros, né? A saber, Demonstratio Evangélica e Teofania. Esses dois livros nos quais ele cita amplamente e repetidas vezes este versículo de Mateus 28:19. A Didaquê, então, ela vem já falando sobre a Trindade. Ela pega o versículo já com a adaptação de Roma, com a adaptação feita pelos tradutores católicos apostólicos romanos para apoiar a doutrina criada por Tertuliano, que era uma doutrina pagã que já existia entre os povos antigos. A Didaquê já reflete a liturgia eclesiástica. Não prova que Mateus original continha essa fórmula. Pode indicar padronização catequética do catecismo católico apostólico romano. Não o ipsissima verba de Yeshua. Então, queridos, esses aqui são argumentos que temos em relação à questão deste versículo, né? São só estes? Não. Vamos falar de mais. Mas esses aqui já são suficientes para eu e você abrir os olhos e ver a alteração que foi feita, por quem foi feita, com qual objetivo foi feita, para que foi feita. Já é o suficiente, mas vamos falar mais coisas. E os manuscritos gregos? A Bíblia ela foi escrita, queridos irmãos, em hebraico e aramaico. Com o passar do tempo, criaram uma versão chamada Septuaginta. O que significa Septuaginta? Versão dos 70. 70 judeus pegaram o idioma, a Bíblia, né? Dentro do idioma hebraico e traduziram para o grego. Mas todos os manuscritos antigos, dentro do seu original, foram escritos dentro da língua hebraica ou aramaica. Na sua grande totalidade é o hebraico. O hebraico é a língua sagrada.
é a língua dos profetas, é a língua das escrituras, do sagrado, da adoração, do serviço na sinagoga, em que se escreve os rolos. Era a língua de Moisés, era a língua de Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os demais profetas lá do passado. Bom, aqui é onde a resposta acadêmica tradicional. Fato importante. Vamos lá. Todos os manuscritos gregos existentes de Mateus, né? Aqui está vários exemplos. Contém a fórmula trinitária. Os Natsarim respondem. Então, quando você vai falar de trindade para um católico, é esse argumento que ele fala. Todos os manuscritos gregos antigos vai falar de Mateus 28, 19, dentro dessa configuração da trindade. Então, qual é a resposta que um judeu nazareno tem para este fato? Não possuímos o Mateus em hebraico, aramaico original. Todos os manuscritos gregos são posteriores à expansão gentílica. Então, entenda isso. Um acréscimo muito antigo pode ter sido tornado universal rapidamente. Então, hoje, se carece de um manuscrito original em hebraico contendo Mateus 28, 19. O que se tem hoje é porque, por ser muito antigo, por não ter sido preservado, muitas coisas foram pegas e foram levadas cativas, ficaram sob comando da religião maior que predomina no Brasil e no mundo. Isso são algumas conjecturas que eu acredito. E então, as fontes gregas realmente, elas vão citar do jeito que foi padronizado lá no Concílio de Nicéia. Então, todo documento manuscrito antigo que se tem hoje, que está no grego, realmente vai citar a Trindade. Por quê? Porque a originalidade, ela não existe mais. Não existe um manuscrito em hebraico dos dias de hoje original para se consultar e ver isso. O que se existe é o grego. Então, o grego, realmente, ele vai citar isso, porque é grego. Grego é a alteração, é a língua da manipulação. Foi para isso que passaram a Bíblia para o grego, para que houvesse os enxertos que precisavam, as manipulações e alterações que se precisava fazer para adaptar o cristianismo dentro da Bíblia. Lembre-se disso. Muitos teólogos já disseram, e eu repito aqui aquilo que muitos teólogos já disseram. A Bíblia não se adapta ao cristianismo, mas o cristianismo, ele se adaptou à Bíblia, ele adaptou a Bíblia, ele se encaixou dentro da Bíblia, ele deu um jeito de se enquadrar, encaixar dentro da Bíblia. Agora, a Bíblia, ela não apoia muita coisa do cristianismo. Uma delas, quer saber, é o que nós estamos falando, a Trindade. A Trindade não é bíblica. A Bíblia não apoia a Trindade. Não existe na cultura judaica, na tradição israelita, na fé entregue no Sinai, a Trindade. Não existe. Então, queridos, lembre-se disso. Lembre-se dessa verdade. Bom, esta live de hoje eu a encerro aqui. Na próxima live, nós vamos continuar falando sobre um ponto honesto, né? Não existe hoje um manuscrito grego conhecido de Mateus sem fórmula trinitariana. Portanto, a tese dos Natsarim é plausível, teologicamente, mas não
é comprovável de forma conclusiva apenas por manuscritos. Por quê? Porque então, meus queridos irmãos, temos a carência. Temos a carência de manuscritos dentro da língua original, contendo a forma original. A grande maioria dos manuscritos que foram achados pelos arqueólogos, que está nos museus, espalhada aí pelo mundo, infelizmente são e estão no grego, né? Portanto, aqui está, né, este argumento. Na próxima oportunidade, nós continuaremos este ensinamento, aonde com certeza absoluta nós vamos aprender muitas outras coisas importantes, além dessas que nós estamos aprendendo aqui. Fique ligadinho nessa série, que vai ser apresentada todos os domingos, né? A partir das 7h30 aqui pelo canal Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal do YouTube Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Eu preciso da sua ajuda, do seu apoio para atingir 1000 inscritos, a fim de que o próprio YouTube impulsione o canal e as mensagens, ensinamentos contidos ali alcance mais pessoas. Ajude-me com isso. Vou fazer uma oração final e encerrar este trabalho. Pai Celestial, bendito seja o seu sagrado nome. Quero orar por todas as pessoas que estão assistindo e vão assistir este trabalho, pedindo que o Senhor alerte, abra os olhos e abençoe cada uma dessas pessoas. Ajude-nos a amar a sua palavra, a rejeitar a mentira e abraçar a verdade. No nome de Yeshua, amém. Shalom a todos, uma boa noite e uma semana maravilhosa para todos.